Eu vou precisar de um pouco mais de 2 minutos, não como os 2 minutos do irmão Batista, para trazer uma palavra à igreja nessa manhã. E também tem essa palavra guardada no meu coração, e eu acredito que essa palavra pode estar sendo hoje a realidade de alguns irmãos aqui, de algumas vidas. Essa palavra talvez possa estar sendo um drama, um dilema que talvez alguém esteja enfrentando. E eu não creio em coincidência, eu creio na soberania, na direção de Deus sobre todas as coisas, amém? Então eu convido você a não ficar de fora dessa leitura. Evangelho de Marcos, no capítulo 4, do versículo 35 ao 41. O Evangelho de Marcos, no capítulo 4, do versículo 35 ao 41. Amém? Tem alguém que já achou? Diga amém. Diz assim o texto, versículo 35. Eu estou lendo na NVI, a nova versão internacional. Você vai poder acompanhar aí na sua versão. Versículo 35. Aquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que esse foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Só até aqui a leitura. Eu gostaria de orar nessa hora. Feche os seus olhos. Pai, ministra a sua palavra sobre nossas vidas nesta manhã. Que ela venha, Senhor Deus, nos tirar do conforto da mesmice, nos levar ao confronto das mudanças, Senhor Deus. Que não venhamos ouvir, Senhor Deus, aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos. Porque aquele que nos ama, Senhor Deus, não fala aquilo que queremos, mas fala aquilo que precisamos para mudanças acontecerem em nossas vidas. Por isso nós viemos até aqui para ouvir aquilo que precisamos. Que a Tua palavra venha ao encontro das necessidades naturais, emocionais, espirituais, que Teu Espírito, Senhor Deus, possa ter total controle, possa estar já atuando enquanto aqui ministramos, trazendo cura, libertação, trazendo transformação, salvação, ó Pai, quebrando grilhões, amarras, cadeias de vidas que ainda estão aprisionadas, Senhor Deus, de alguma forma, alguma coisa. Abençoa-nos, usa a minha vida, Senhor Deus, nessa manhã. Tenha, Senhor Deus, total controle da minha mente, daquilo que vou falar, pensar, para abençoar a Tua igreja. É a oração que eu faço em o nome de Jesus, e que todo o povo de Deus diga amém. Queridos, o tema desta palavra está aí, se chama água no barco. Há um versículo destes que lemos aqui nessa manhã, que fala exatamente sobre isso, versículo 37. E aqui eu queria convidar você a ler junto comigo, bem forte, toda a igreja, o versículo 37, vamos ler todos juntos, amém? Diz assim: levantou-se um forte vendaval. De forma que ele foi se enchendo de água. A água estava entrando no barco. Permita-me fazer 2 perguntas pessoais a você. E nós não gostamos de perguntas pessoais, porque elas invadem áreas da nossa vida que nós não gostamos. As perguntas pessoais nos colocam contra a parede, elas nos colocam em xeque. Mas mesmo sem a sua autorização,
Deixa eu fazer duas perguntas a você. Do jeito que as coisas estão indo, você acredita que vai chegar aonde? Do jeito que as coisas estão se conduzindo na sua vida, a forma como hoje caminha, você acredita que você vai chegar aonde desse jeito? A segunda pergunta é, do jeito que está, você acredita que a situação falta pouco ou falta muito para o barco da sua vida naufragar? Do jeito que a situação está hoje, você acredita que falta muito, falta pouco para que o seu barco um dia venha naufragar? Queridos, são perguntas que nós precisamos ter as respostas de forma precisa, de forma verdadeira, porque evitar essas respostas é viver uma vida sobre máscaras, é viver uma vida sobre aparências, em que um dia as maiores vítimas dessa decisão seremos nós mesmos. Veja bem, chega um momento na nossa caminhada que, apesar de nós não querermos, apesar de não querer ver, apesar de não querer acreditar, a água começa a entrar no barco da nossa vida. Talvez uma notícia indesejada, uma notícia inesperada, possivelmente uma perda significativa, talvez turbulências no casamento, turbulências na vida profissional, uma traição, uma ingratidão. São coisas que começam a fazer com que as águas comecem a invadir, entrar no barco da nossa vida. São coisas que podem fazer com que a água entre na nossa embarcação. Irmãos, nessa manhã, dia 10 de março, uma pergunta precisa ser respondida. Qual é o sentimento que domina a nossa vida num período em que a água começa a entrar no barco? E eu digo para você, chega um dia em que a água entra no barco da nossa vida. Por todos esses motivos aqui citados, ou até mesmo por outros motivos, a água entra no barco da nossa vida. Algum tempo atrás eu preguei aqui uma mensagem na igreja dizendo que é impossível uma pessoa passar por um período, uma bomba emocional, uma situação, um desconforto e não carregar consequências daquilo na sua vida. É impossível um ser humano normal não carregar. Aí eu lhe faço uma pergunta. Essas coisas acontecem na nossa vida por opção ou por imposição da vida? E qual é o sentimento que toma conta do nosso ser, domina a nossa vida no período em que a água começa a entrar no barco? Eu acredito, queridos, que nós fazemos algumas perguntas a nós mesmos, perguntas que nós não queremos responder, diga-se de passagem. Não queremos responder. Quando começamos a ver a água entrar no barco da nossa vida, fazemos perguntas como: meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? A gente começa a duvidar, começamos a não querer acreditar que Deus tem o melhor, começamos a murmurar, entrando num processo onde colocamos em dúvida aquilo que Deus está fazendo. Os discípulos não estavam no barco, querido, porque queriam. Eles estavam no barco porque eles estavam obedecendo uma ordem de Jesus. Só que chegou um período em que nós começamos a ver a água entrar no barco da nossa vida e que nós começamos a perguntar: meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu não podia estar lá do local de onde eu saí, ou já estar no outro local da margem. Nós começamos a fazer perguntas assim: o que eu estou fazendo aqui? Não poderia ser outro em meu lugar? Não poderia ser outra pessoa? Queridos, nós começamos a acreditar que nós não merecemos a água no barco. Eu faço uma pergunta aqui, que sei a resposta.
Nós não acreditamos que merecemos a água no barco que estamos recebendo. Achamos que aquilo vem sobre nós de forma injusta. E aí gera em nós uma raiva por causa do problema, e esta raiva se transforma em uma força para culpar algo ou para culpar alguém. Muitas das vezes, irmãos, ouça isso, quando a água começa a entrar no barco da nossa vida, nós ficamos com raiva. Não é outra palavra, é esta, raiva, que gera em nós uma energia, uma força, para começar a gerar em nós uma culpa sobre alguém ou sobre algo. Você, além de mim, já deve ter passado por um período na sua vida em que a água começou a entrar no barco. E você começou a ficar com raiva daquela situação e começou a dizer, olha, eu estou passando por isso, é por causa daquela pessoa, ou por causa daquela situação, a culpa é de algo, a culpa é de alguém. Não estou dizendo que alguma coisa ou alguma pessoa não tem responsabilidade sobre a água estar entrando no barco. Eu estou dizendo que começamos a nos alimentar de sentimentos errados, de pensamentos errados. Começamos a nos alimentar de coisas que não vão tirar a água do barco. Queridos, a verdade, e você talvez concorde comigo, a verdade é que algumas vezes, vontade de deixar o barco afundar. Às vezes a água está entrando no barco, irmãos, e nós já estamos, desculpe a expressão, de saco cheio com certas situações. Porque veja bem, queridos, é impossível pessoas pensarem de forma igual, pessoas quererem a mesma coisa, pessoas quererem o mesmo destino, pessoas quererem as coisas da mesma forma, é impossível. Um barco cheio de pessoas, possivelmente, naquela embarcação, um dos discípulos começavam a olhar para o outro e dizer, olha Pedro, olha esse outro, olha ele querendo se destacar, sentando ao lado de Jesus, se preocupando com Jesus. Deveria ser eu fazendo isso ou outro fazendo aquilo. É impossível numa embarcação estarem ali pessoas que se amam sem restrições. Irmãos, eu sei que todo mundo aqui me ama, mas me ama também com restrições. Tem coisas que não gostam, mas que não impedem de me amar. Não ouvi nenhum amém por isso. E da mesma forma o contrário. Eu amo todos os irmãos, mas não posso amar tudo que todos fazem. E naquele barco possivelmente que era essa realidade. Se amavam, sim, mas não concordavam com tudo que o outro fazia. E nessa hora, irmãos, quando nós estamos vendo a água entrar dentro do barco, começamos a pensar, tomara que o barco afunde. Porque se o barco afundar, quem sabe esse cidadão não morre de vez. É verdade. Ficamos assim muitas das vezes. Eu me lembro que uma vez, na escola, eu tinha um menino que era bem mais forte do que eu, mais alto, mais forte. Sempre tem esses, primeira série da vida, segunda série, um gigante lá. E ele batia em todo mundo. E eu me lembro que um dia choveu, e a escada do colégio onde eu estudava era com aqueles restos de piso, cacos de piso, e você sabe muito bem, né? É tudo misturado, ardósia, granito, e aquilo quando chove vira um sabão. E ele foi descer correndo a escada para pegar um outro menino, que ele queria entrar na frente, na fila do recreio, e ele levou um tombo, irmãos, bateu com a cabeça numa lata de lixo e rasgou a testa. As vítimas dele, e eu me incluo nessa lista, nós rimos até não aguentar mais. Sabe por quê, queridos? Tem uma hora que a gente quer que o barco afunde.
Dá vontade de que o barco afunde, irmãos. São os sentimentos humanos que vão ocupando os nossos corações. Tem hora que, irmãos, nós começamos a ver a água entrar dentro do barco. E escute isso. Se tem uma boia salva-vidas, você sabe qual é a verdade? Ela é minha. Se só tem uma só, eu vou dizer para você que ela vai ser minha. Tem horas, irmãos, que a água começa a entrar dentro do barco e dá vontade de deixar o barco sozinho. Dá vontade de deixar o barco lá, fica aí você sozinho afundando. Tem horas, irmãos, que dá vontade de mandar alguém tirar a água do barco, enquanto você fica de braços cruzados olhando e talvez até criticando. Quantas pessoas, quando a água começa a encher o barco, não cruza os braços e começa a falar: poxa, você não vai tirar a água do barco, não? Ou então começa a dizer: pô, ninguém tira a água do barco. Só que ele se esquece que ele também está nessa embarcação. E se o barco afundar, ele vai junto. Você está me entendendo? Está aqui, diga a mim. Querido, a única coisa que não podemos fazer quando a água começa a entrar no barco é o ofício de cruzarmos os braços para o problema. Deixa eu compartilhar com você uma recordação pessoal de 2 pontos de vista. Certa vez a nossa igreja, a Igreja de Nova Vida em Barra do Piraí, ela estava passando por um momento ministerial complicado, muito complicado. Pessoas se levantaram contra a igreja, insatisfeitas com suas razões ou não, insatisfeitas com tudo, com o que dava errado e até com o que dava também certo. Sem querer questionar quem está certo ou quem está errado, porque não é esse o âmago da questão. Naquele momento eu vi a água entrando dentro do barco. Eu vi que o barco estava se enchendo de água e pensei: bom, se eu não fizer alguma coisa, o barco vai afundar. E eu acredito que muitos irmãos aqui também pensaram assim: se eu não fizer alguma coisa, o barco vai afundar. Eu podia até ter pensado na época: não é responsabilidade minha. Não é responsabilidade minha isso. Não fui eu que coloquei água para dentro do barco. Não sou eu responsável por quem coloca água dentro do barco. Por que eu vou me preocupar com isso? Deixa o barco afundar. E eu me lembro, queridos, que naquela hora eu falei assim: não, a gente não pode cruzar os braços. Constantemente as ondas da vida têm jogado água para dentro do barco da nossa história. E nós não podemos descruzar os braços. E eu me lembro que muitas pessoas descruzaram os braços e começaram a colocar a água para fora do barco. E hoje, irmãos, não posso dizer que nós temos uma igreja sem nenhuma água no barco, mas nós temos uma igreja que caminha no mar da vida rumo à vitória, em nome de Jesus. Eu faço uma pergunta a você nessa manhã: o que é que está colocando água para dentro do seu barco? O que está colocando? Passado? O passado tem uma força muito grande para colocar água para dentro do barco. Pessoas, como existem pessoas que jogam água para dentro do barco. E eu vou dizer para você: cutuca quem está dormindo do seu lado aí. Vou dizer para você: existem pessoas, ouça isso que eu vou falar para você, ó. Existem pessoas que tiram a água de dentro do barco, mas sabe o que acontece? Existem pessoas que colocam água dentro do barco. Existe gente que, se você se encontrar você empurrando um carro enguiçado no meio da rua, vai entrar dentro do carro para puxar o freio de mão. Existe gente que se souber que você gosta de tomar banho quente no frio, vai entrar dentro da sua casa para desligar o disjuntor. É verdade, queridos. Pessoas colocam água no nosso barco. Talvez a inexperiência também, talvez um sentimento,
Pastor, hoje a fonte que faz o meu barco ficar cheio de água são sentimentos. São sentimentos. Eu carrego sentimentos. Nós somos uma fábrica de sentimentos. Basta talvez o culto passar um pouquinho do horário que já começa a nascer um monte de sentimento. E às vezes eu estou em casa almoçando, minha orelha está vermelha, eu não sei nem porquê. Mas eu desconfio. São sentimentos. São sentimentos. Porque o pastor está insistindo, convidando a gente a ir à escola bíblica de crescimento. Eu não vou e também não vou mais à igreja. Sentimentos. Pensamentos. Existe um ditado que diz assim: não tem como mandar nos pensamentos. Tem sim. Ou você tem direção dos seus pensamentos ou não. Mas você sabe o que mais me preocupa? É quando eu coloco água para dentro do barco da minha vida. Queridos, a verdade é o seguinte, ouça isso. Muitas das vezes, eu tirei a água do barco da minha vida sozinho. Muitas das vezes, eu precisei tirar a água do barco da igreja sozinho. Creio que hoje não mais. Mas muitas das vezes nós precisamos tirar a água do barco da nossa vida sozinhos. Porque quando entra água no barco, meus irmãos, faltam pessoas para ajudar e sobram pessoas para criticar. Portanto, esses 10 minutos que me restam, vou tentar fazer um milagre. Eu tenho aqui com você, para a igreja, 5 conselhos para você que está com água no seu barco e não quer afundar. Quantos irmãos aqui não querem afundar? Digam amém. Amém. Tem gente aí que quer afundar, hein? Quantos não querem afundar? Digam amém. Amém. Primeiro conselho que eu quero te dar é este: não piore o que já não está bom. Posso te dar uma dica? Se você não tem como ajudar, não atrapalhe. Não piore, querido, o que já não está bom. Às vezes nós estamos destruindo, achando que estamos resolvendo o problema. Quando a água entra no barco da nossa vida, irmãos, uma decisão pode ser crucial, e o balanço que você faz dentro de um barco para tentar tirar a água dele pode fazer com que ele entre mais água dentro de um barco. Eu me lembro uma vez que eu estava numa canoa com alguns amigos pescando nada, alimentando peixe. E começa aquela brincadeira, todo mundo 15, 16 anos, e vão balançar o barco, né? Aí começaram a cantar uma música antiga que fala: se a canoa não virar. E aí começa, e aí eu falei: não pode, gente. Todo mundo aqui, a canoa vai virar, e tinha um que era gordinho, que estava dentro do barco. E eu comecei a pensar, falei: meu irmão, se essa canoa virar, eu não vou salvar esse gordinho, não. A canoa virou. E o bonitão, que estava balançando a canoa, foi nadando rapidamente até a margem da água. E o gordinho se debatendo dentro da água. Em suma, o gordinho bebeu água, precisou fazer respiração boca a boca. Não fui eu que fiz. Eu falei: agora você faz respiração boca a boca também no gordinho. E ele salvou o gordinho. Mas eu fico trazendo isso para a prática. Um movimento que a gente faz quando a canoa está cheia d'água pode afundar a canoa. Tem coisas, irmãos, que só piora o que já não está bom. Só piora. Tem pessoas que não conseguem abrir a boca para mudar, só para destruir. Pessoas que não conseguem tomar uma atitude para transformar, só para terminar de acabar com a vida do cidadão. Deixa eu falar uma coisa para você. Ouça isso. Não piore o que já está bom. Sabe por quê? Sabe por quê, queridos? Não podemos fazer tudo aquilo que temos vontade.
Não podemos. O segundo conselho que eu quero te dar é que medidas paliativas não vão impedir que o seu barco uma hora afunde. Algum tempo atrás eu citei aqui uma frase na igreja, o Arnaldo até citou ela ontem na mensagem aos jovens e adolescentes. Ou você escolhe o bisturi da verdade ou o curativo da mentira. Mas uma hora você vai ter que rasgar com bisturi. Não brinque, não tome medidas paliativas para resolver um problema que daqui a pouco o barco vai afundar novamente. A água vai entrar no barco. Ah, pastor, quer saber de um negócio? Olha, eu hoje vou fazer o seguinte, não vou no culto da noite, não é o caso hoje, porque não vai ter culto da noite. Eu não vou no culto da noite, não, mas eu vou ouvir um CDzinho lá em casa de louvor. Pastor, quer saber de uma coisa? Olha, eu vou tomar essa medida aqui, eu já sabe como é que é a minha vida, né? Eu vou tentar resolver aqui, dar um papo em Deus, para ver se Ele resolve o meu problema. Queridos, pare de querer tomar medidas paliativas com a sua vida. Posso falar um negócio para você? Talvez seja engraçado, mas tem uma grande verdade. Existem vidas cheias de gambiarras. Você sabe o que é gambiarra? O cara faz uma instalação no início com um fio de 1 milímetro, no meio tem um fio de 2 milímetros. Aí daqui a pouco tem um fio de 3 e na ponta final tem um fio de meio milímetro. E aí a hora que ele vai ligar o aparelho, fica piscando igual a árvore de Natal. E ele começa a falar assim, a Light é uma porcaria. Cheio de gambiarra e quer que dê certo. Cheio de adaptações, cheio de medidas paliativas e quer que dê certo. Querido, se você vai fazer alguma coisa, faça para resolver de vez. Pare de tomar medidas paliativas. Não vai impedir que o seu barco afunde, vai só adiar para ele afundar um pouco mais na frente. É a mesma coisa que você entrar numa embarcação que vai afundar e querer acreditar que não vai afundar. Terceiro conselho que eu quero te dar, queridos, ouça isso, por favor. Você está me ouvindo bem aí? Diga amém. Nem Jesus vai impedir que a água entre no seu barco. Você está me ouvindo bem? Essa é a verdade. Nem Jesus vai impedir que a água entre no seu barco, mas eu quero dizer para você que Jesus vai impedir que ele afunde. Jesus não impediu, Jesus estava ali. E o fato da presença de Jesus estar naquele barco era o suficiente para que aquele barco pudesse viver um sucesso. Mas veja bem, Jesus estava ali e não impediu que a água entrasse naquele barco. Não quer dizer porque o seu barco está cheio de água que Jesus não está nele. Eu posso dizer para você que ele não vai afundar. E às vezes nós ficamos chorando com Jesus dentro do barco, dizendo, ah, o meu barco. Ah, minha situação, ah, minha vida, querido, espera mais um pouquinho. Seu barco pode estar até cheio de água, mas a tempestade vai acalmar em nome de Jesus. A verdade é isso. Ah, eu vou na igreja hoje, porque sabe de uma coisa? Quando eu vou na igreja, o barco não entra água, entra sim, queridos. Entra sim. A única verdade que eu posso dizer a você é essa, que o barco com Jesus não afunda. Certo dia eu ouvi uma palavra de um pastor que me serviu como uma ilustração muito grande para mim. De que adianta o céu sem Jesus? Do que adianta a vida sem Jesus? Nós vivemos em uma esfera onde possuem 3 mundos. Ouça isso, muito importante para o seu crescimento. 3 mundos já definidos e um mundo indefinido. O mundo dos céus já é um mundo definido. As coisas lá são bem definidas. No mundo inferior, o inferno, também as coisas são bem definidas. Satanás já sabe que um dia vai ficar escravo e preso lá para sempre. As coisas já estão definidas. Só tem uma questão, e é que a gente vive. O nosso mundo é um mundo de indefinições. Hoje você está aqui, talvez com o seu barco cheio de água, e nesse mundo indefinido eu quero dizer para você que se Jesus não estiver nesse barco, ele vai afundar.
Mas se Jesus estiver nesse barco, você vai passar por esse mundo indefinido e um dia vai chegar aos céus no mundo definido no seu lugar. Por último, eu quero dizer para você uma palavra que Deus colocou no meu coração quando eu estava já vindo para a igreja. Olha que interessante isso. E coloque na prática e traga para a sua prática, para a sua realidade. Não use baldes naturais para resolver problemas de infiltração espiritual. Sabe qual é o problema? O problema dos discípulos ali não era água no barco. Qual era o problema dos discípulos? Falta de... Você não entendeu? Falta de... Esse era o problema dos discípulos. Você vai ver que os discípulos de Jesus só vão ser chamados de cristãos em Antioquia. Você vai ver que demorou um tempo. O problema dos discípulos ali era espiritual. O navio, o barco, a embarcação enfrentou uma tempestade espiritual. E sabe o que é que eu tiro como grande lição disso, queridos? Às vezes nós estamos querendo tirar água do barco com baldes naturais, sendo que a infiltração é espiritual. Pare de tirar, pare de usar baldes naturais para problemas espirituais. Meu irmão, se o seu problema é espiritual, você acabou de ver um vídeo. Sem oração, sem respostas. Se a infiltração na sua vida, ela vem de cunho espiritual, então você começa a usar baldes espirituais. Eu quero dizer para você hoje que Deus vai tirar a água do barco de muitas pessoas com baldes espirituais em nome de Jesus. Se o seu problema é usar um balde espiritual, Deus vai tirar a água do seu barco. Mas se o seu problema é natural, use baldes naturais. Os discípulos começaram naquela hora, versículo 37, e foi se percebendo que o barco foi se enchendo de água. O barco foi se enchendo de água. O que eles começaram a fazer? Começa a desocupar o barco, começa a tirar tudo de dentro do barco, pega os baldes aí para a gente começar a tirar água de dentro do barco. Só que a tempestade não acabava. E aqui tem um segredo para você. Tem um segredo para a gente terminar essa palavra. Você está me ouvindo bem? Enquanto você usar baldes naturais para problemas espirituais, a tempestade não vai acabar. Você sabe que horas que eles usam um balde espiritual? Você sabe que horas? Volte os seus olhos à palavra. Versículo 38. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Aqui eles começam a usar um balde espiritual. Eles começam a dizer: Jesus é a solução para a água do meu barco. Pare de usar baldes naturais. Se diz, eu fui à casa de uma pessoa que está passando um conflito no seu interior. Está vivendo um período de uma ecodistonia. E aí, fui lá orar, abençoar a vida dessa pessoa. E ela falou assim: pastor, eu quero te mostrar uma coisa. E me levou até um lugar da sala dele, com uma média de uns 50 livros de autoajuda. O segredo, além do segredo, acima do segredo, para frente do segredo, né? Quilômetros no segredo, e foi embora. Me mostrou. Embaixo dessa prateleira com um monte de livros, tinha um monte de remédios com uma tarja preta. E aí, como eu tenho um pouco de intimidade com essa pessoa, perguntei isso aqui para ele. Bom, aqui em cima tem livro. Isso aqui embaixo é o quê? Fita isolante no remédio? Não, é porque eu tomo para me ajudar quando eu estou em crise. E eu disse para ele assim: sabe qual é o seu problema? E detalhe, irmãos, crente há mais de 30 anos.
Falei para ele, você está tirando a água do teu barco com um balde natural. Você sabe qual é o livro que está faltando na sua leitura diária? Você sabe qual? O livro que vai te aproximar de Jesus. O problema, irmãos, é que muitas vezes nós queremos tirar a água do nosso barco com baldes naturais. Baldes naturais. Queremos resolver problemas que vão nos levar para o inferno. Mesmo nós estamos dentro da igreja, problemas de forma natural. Você pode fugir, pode fazer o que você quiser, mas enquanto você não usar baldes espirituais, a água não sai do seu barco. Jesus se levanta e diz assim: ei, vento, mar, chega. Aí os discípulos ficam tudo com cara de quê? Isso aí mesmo que você pensou. Olha lá, a gente aqui se matando para tirá-lo do barco, e 2 palavras dele, acaba a tempestade. Sabe o que eles saem daquela tempestade dizendo? Por que a gente não procurou Jesus antes? Então eu quero dizer isso para você, irmãos. Você vai esperar o quê? O barco afundar? Você está vendo que a água está entrando no barco da sua família? Você está vendo que a água está entrando no barco do seu casamento? Você está vendo que a água está entrando no barco da sua vida espiritual? Você está vendo que a água está entrando no barco da sua vida pessoal? Você não vai fazer nada. Às vezes eu sou cobrado porque eu quero ajudar outras pessoas a tirarem as águas que estão no seu barco. Faz parte. Eu preciso dizer, querido, tire a água do seu barco, não afunde. Que nessa manhã você possa despertar para isso. Meu irmão, a água está entrando no barco da sua casa. E eu quero encerrar essa palavra contando uma história, uma ilustração muito antiga. Certa cidade estava sendo inundada por uma comporta que havia arrebentado, e ali havia um homem de Deus, um crente de verdade. E aí ele começou a orar e fez a seguinte oração: Deus, essa casa o Senhor me deu, a conquistei com muito esforço, com muita oração, com muito trabalho, com muito suor, muita fidelidade, e agora que eu estou, a cidade está inundando, a minha casa vai inundar, e eu estou esperando o seu socorro. A água entrou na altura do seu joelho, e lá se conhece essa história, mas só quero encerrar terminando ela, com ela. E aí foi uma lancha do corpo de bombeiros e disse: não tem jeito, a comporta estourou, vai subir ainda mais alguns metros. E ele disse: eu orei e Deus vai me enviar socorro. E ainda com as águas no joelho, ele fez de novo a oração, Deus, essa mesma oração. De repente, as águas já estavam no seu pescoço, ele subiu até um pedaço da escada e foi mais uma vez uma lancha do corpo de bombeiros dizer: olha, não tem jeito, vai subir, se você não sair, você vai morrer. E ele falou assim: o meu Deus vai me enviar socorro. Encheu, ele foi para onde? Para o telhado da casa. E lá veio um helicóptero e com um megafone pediu que ele segurasse a corda para que ele pudesse ir embora, porque a água ia inundar ainda mais aquela cidade. E ele disse: o meu Deus vai me enviar socorro. Eu orei e meu Deus vai me enviar socorro. E aí o que acontece? Aquele camarada veio à morte e ó, eu ia pedir para o diácono Januário fazer o barulho. Não que ele pareça com a morte, porque não é o caso. Aquele camarada chega no céu e chega com raiva. A hora que Deus vai falar com ele, ele falou assim: não, quem tem que falar primeiro sou eu. Primeiro quem vai falar sou eu. Te servi a minha vida inteira, fui fiel a minha vida inteira,
orei acreditando que aconteceu um milagre e eu morri. Aí Deus vira para ele e fala assim: meu irmão, primeiro foi um carro do bombeiro, segundo, uma lancha do bombeiro, terceiro, um helicóptero do bombeiro. Qual é o milagre que você está esperando? O que mais você quer? Você quer que apareça lá um anjo vestido de corpo de bombeiros para te arrebatar dali? O que você vai fazer, queridos? Se a água está entrando no barco da sua vida e você está com os braços cruzados. A água está entrando no barco da sua família, a água está entrando no barco do seu casamento, a água está entrando no barco dos seus pais, dos seus filhos, e você vai fazer o quê? Tire a água do barco com a ajuda de Deus nessa manhã. Eu quero orar por você. Feche seus olhos onde você estiver. Feche seus olhos. Quero encerrar esse culto orando pela sua vida. Quero encerrar esse culto orando pela sua família. Quero encerrar esse culto orando pelo seu casamento. Quero encerrar esse culto orando pelos seus negócios. Quero encerrar esse culto orando pelos desafios, obstáculos que você não está conseguindo superar. Quero orar por você. Você que já está com o barco cheio de água. Você que já talvez está pensando que o barco vai afundar a qualquer hora. Talvez a água que veio através de um sentimento, de um pensamento. Quero orar por você, querido. Eu quero convidar você que está enfrentando água no barco da sua vida. A desdobrar os seus joelhos e se colocar de pé onde você está. Pastor, eu estou com água no barco da minha vida. Estou com água no barco da minha vida. A situação está ficando estranha. Quem mais aqui nessa manhã deseja sair daqui com um barco seco pelo Espírito Santo de Deus? Vai se colocar de pé onde você está. O que você vai fazer, querido? Vai ficar esperando o barco afundar ou vai ficar de pé? Deus já falou ao seu coração nessa manhã. Deus já mostrou para você o que você precisava ver e ouvir nessa manhã. E agora você precisa tomar uma atitude. Eu não vou deixar o meu barco afundar, pastor. O barco da minha família não vai afundar. O barco do meu casamento não vai afundar. O barco do meu ministério não vai afundar. O barco da minha vida espiritual não vai afundar. Porque nele quem dirige é o Senhor. Se existe mais alguém aqui. Eu não sei se para você hoje é o carro do bombeiro, se é a lancha, ou se talvez já é o helicóptero. Deus está dizendo algo a você nessa manhã que vai acalmar essa tempestade. Coloque a mão no seu coração. Eu louvo a Deus por você que entendeu essa palavra. Eu louvo a Deus. Você que está passando por tempestade, você que está passando por lutas, o seu barco não vai afundar, meu irmão. Quando parecer que ele vai afundar, Deus pode acalmar a tempestade e você vai glorificar a Deus pelo que ele vai fazer. Talvez o que você está passando hoje é difícil de entender, é difícil de suportar, é difícil de administrar. Mas hoje você está dizendo: Deus, o barco vai afundar se você não agir. Deus, a situação está ficando complicada, a situação está ficando difícil. E eu não quero viver de aparências. Eu não quero que do lado de fora do meu barco esteja escrito Titanic, o maior barco do mundo, mas que um dia foi ao fundo do mar.
Senhor Deus Todo-Poderoso, Tu és sim o Deus Todo-Poderoso, e Tu és o Deus de amor. Por isso, Senhor Deus, eu oro por essas vidas, por esses irmãos, por essas pessoas que aqui estão representando famílias, estão representando, Senhor Deus, talvez empresas, estão representando talvez, Senhor Deus, casamentos, Senhor Deus, que já estão com a data marcada, Senhor Deus, para afundar. Pegue a borracha do Teu Espírito nessa manhã, Senhor Deus, e comece a acabar com essa data de validade, Senhor Deus, porque aquele que tem Jesus, Senhor Deus, não afunda. Eu oro por estas pessoas, Senhor Deus, que estão sufocadas, estranguladas, Senhor Deus, por tanta água do barco, já estão ficando asfixiadas, Senhor Deus. Que as mãos desses irmãos, Senhor Deus, em cada coração, venha representar a paz de Deus entrando na sua vida. Venha representar o Espírito de Deus dizendo: meu irmão, os baldes espirituais já estão em suas mãos. Comece a tirar a água do barco. Não use baldes mais naturais para coisas espirituais, mas os baldes naturais já estão em suas mãos. Em nome de Jesus, eu oro por esses irmãos. Pessoas que aqui estão enfrentando situações difíceis. Senhor Deus, esse barco não vai afundar. Nós declaramos isso em nome de Jesus. Porque esse irmão, essa irmã hoje está se posicionando, dizendo: Deus, eu preciso de Ti nesse barco. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Que todo o povo de Deus diga amém.